Eu vou te mostrar em poucos minutos porque nós somos o conteúdo que faz bem para toda a família. Conteúdos em diversos idiomas. I'm really happy to see you again, my brother. Bonjour, que Dieu vous bénisse, nous allons prier et demander à Dieu la direction. Mi comida consiste en hacer la voluntad de aquel que me envió. Devemos, então, anular a lei pela fé? De maneira alguma. Mais de 15 mil horas de conteúdos para você dar o play sem medo. Séries imperdíveis. Gostem vocês ou não, eu vou cumprir o meu chamado. E um amor só é aprovado de verdade quando um se entrega ao outro. O que eu temo me sobreveio. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Se tu quiser ir pra essa vida errada, com certeza tu vai ser preso de novo. Deus tem um propósito pra você, Radassa. Neemias, acabaram com tudo. O sonho de reconstruir Jerusalém. Não conheço esse Deus e tampouco deixarei seu povo ir a lugar algum. Nós somos as estrelas do céu de Abraão. Documentários originais e exclusivos. Clap your hands to the Lord Jesus Christ. Shalom, Brasil! Shalom a todos! Nós estamos em Israel. João Batista, ele vai procurar uma alternativa, se preparar para a chegada do Messias, se preparar para a salvação. A música, ela passa uma mensagem. Então, normalmente, aquilo que as pessoas querem ouvir não as ajuda, mas faz sucesso. Isso que você tem que valorizar. Valorizar o que realmente importa na sua vida, que é o Espírito Santo. Ser forte é uma escolha todo dia que eu faço. Além de muitos outros conteúdos. Gostou dos nossos lançamentos? Então aproveite! Para mais informações sobre os nossos planos, escaneie o QR Code disponível no hall de entrada. Ou acesse o univervideo.com e descubra um universo de conteúdos transformadores. Os números estão aumentando assustadoramente aqui no Brasil. A ansiedade tem sido parceira da depressão. Quantas são as pessoas que nesse exato momento você está ansioso, ansiosa por algo na sua vida? E você não sabe como lidar com isso? Nesse momento nós temos uma central de atendimento à sua disposição. Pega o telefone agora, entre em contato com a gente. Não adianta você ficar agora, ansioso pelo dia de amanhã. Você está vivendo o agora, o hoje. E agora, nesse momento, nós estamos te oferecendo ajuda, porque sabemos como te ajudar. Essa questão é uma questão espiritual. E eu tenho certeza que você ligando, você vai falar com alguém que vai te ajudar, através de uma palavra de fé. E nós vamos, inclusive, também realizar uma oração em seu favor. Nós vamos colocar agora a história da Thaís. Preste muita atenção, porque ela também tinha depressão, ansiedade, uma vida destruída. Mas Deus mudou a vida dela. E a notícia boa é que Deus quer mudar a sua vida também. Você não precisa continuar sofrendo esse sofrimento. Você agora vai encontrar e descobrir a saída para a solução dos seus problemas. Acompanhe a história dela e eu volto com você. Com dinheiro, eu saía com amigos, eu ia para balada, eu comprava bebidas, mas eu não conseguia comprar o que eu mais precisava. A paz. Eu vim de uma família muito conturbada, um lar desestruturado. Meu pai entrou na vida do crime, então eu passei a ser criada só com a minha mãe, porque meu pai passou a maior parte da minha adolescência preso. E quando meu pai foi preso, ali de fato eu só tinha minha mãe para contar. Só que foi quando aconteceu a fase mais difícil da minha vida, que foi que minha mãe veio a óbito. Ela sofreu um infarto. Do dia para a noite, não tinha mais a pessoa que naquele momento era o meu porto seguro. Então ali é como se eu tivesse perdido o chão.
Minha mãe era tudo que eu tinha. Mesmo com as lutas, com muita dificuldade, ela trabalhava muito, ela que trazia o sustento, ela que era meu apoio. Eu estava na fase da adolescência, então me sentia assim, completamente perdida. Com o falecimento da minha mãe, a família que ela trabalhava me acolheu. Comecei a sair escondida, sair à noite. Mesmo muito nova, eu já ia para baladas, eu comecei a beber todos os tipos de bebida, bebia muito. Quando foi em um dia, influenciada por amigos, eu peguei o carro dessa família escondida. Eu tinha 16 anos, inclusive na volta, nós quase atropelamos uma senhora. E a gente não estava nem aí, assim, sobre o efeito de bebidas também, completamente inconsequentes. E quando eu retornei, eles já tinham sentido a minha ausência. Já tinham acionado a polícia, a situação já estava difícil. Eles usaram, né, um termo para falar comigo de que filha de peixe, peixinho era. No sentido de que o meu pai era envolvido com a criminalidade e que eu seria igual a ele. Foi quando eles decidiram que não iriam mais ficar comigo e a minha avó me acolheu. Só que nada tinha mudado, né? Eu continuava querendo sair, beber, só que a situação era diferente. Por quê? Quando eu estava com essa família, eles me davam mesadas, que era para eu poder comprar lanche, para eu poder me vestir, para eu poder ir ao cinema, ao shopping. E eu usava isso para as baladas, para as bebidas. E quando eu fui morar com a minha avó, ela não tinha a mesma condição. Pelo contrário, ela passava por muita dificuldade financeira, aposentada. Então, eu não tinha mais dinheiro para poder alimentar aquele vício que eu já tinha criado. Sumiram os amigos. Eu não tinha mais convites para sair. Isso foi aumentando ainda mais o vazio que eu tinha. Foi aonde eu comecei a me sentir, de fato, mais triste, angustiada. Eu chorava muito escondida, porque eu não queria demonstrar para minha avó que, apesar de dela ter me acolhido e dela estar oferecendo o melhor dela, aquilo ali, para mim, era uma dor. Eu fazia aí, desde então, o banheiro, o meu refúgio. Eu entrava pro chuveiro, ficava muito tempo no chuveiro, mas era para chorar. Eu chorava muito. E quando eu saía do chuveiro, muitas vezes eu me debruçava ali na pia perante o espelho. E ali era a verdadeira Thaís, né? Ali refletia quem realmente eu era, o fundo do poço que eu estava. Do lado de fora, eu tentava mostrar que eu estava feliz, que estava tudo bem, mas quando eu olhava no espelho, ali refletia o vazio da minha alma. Por diversas noites, eu tinha um desejo de suicídio. Eu tinha muita vontade de morrer. E eu ficava perguntando, por que eu não infarto como minha mãe? Foi quando bateram na minha porta e me convidaram para uma reunião. No primeiro momento, eu recusei, falei que não iria, agradeci. Porém, na semana seguinte, eles estavam lá novamente. Eu pensei, eu não tenho nada a perder. Então, eu aceitei o convite. Quando foi no domingo pela manhã, eu cheguei na Igreja Universal. E ali foi impactante para mim. Eu nunca tinha escutado que para mim tinha jeito. E nesse dia eu escutei. Ao meditar aquela palavra, eu percebi que tinha outra saída a não ser o suicídio. E o interessante é que até ali eu nunca tinha tido contato com a Bíblia. E depois daquela reunião, eu fui ler. E tudo o que havia sido dito na reunião estava ali. Dali eu passei a ter paz. Depois das reuniões de libertações, eu fui aprendendo a perdoar. Quando eu me dei conta, eu não tinha mais o desejo de morte. Eu dormia bem. Eu não chorava mais às noites, como era o costume. E aquela palavra de que para mim tinha jeito, eu comecei a ver que de fato tinha. E um detalhe, o banheiro que era meu lugar de sofrimento, de choro, de dor, eu passei a usar ele às madrugadas, não mais para chorar, mas para buscar a presença de Deus, para dobrar os meus joelhos,
para falar com Deus. E isso fez toda a diferença. E agindo a minha fé, eu fui me libertando dos vícios, não tinha mais vontade de beber, não precisava mais estar em rodas de amigos para me sentir feliz. Ali eu já tinha tido algumas experiências com Deus e tinha sido muito bom. Eu tinha visto já uma mudança, mas a melhor parte ainda estava por vir. Após meu batismo nas águas, eu sabia que eu precisava do Espírito Santo. Eu sabia que eu precisava nascer de Deus, porque isso estava atrelado à minha salvação, à salvação da minha alma. A partir daí, eu comecei a buscar com toda a minha força. Com o desejo do meu coração, foi quando eu recebi o maior e melhor presente, que foi o Espírito Santo. Quando ele falou comigo, ele falou que ele era comigo, que a partir daquele momento eu não estaria mais só. Ali é como se só tivesse eu e Deus. É como se mesmo a igreja lotada, é como se ela estivesse vazia, que se tivesse só eu e Deus falando comigo: filha, eu sou contigo. Então, vi uma paz, uma alegria. Foi assim, o momento mais feliz da minha vida. O maior e melhor milagre que alguém pode receber, eu recebi naquele dia, que foi o Espírito Santo. E desde então, eu nunca mais estive só. Do lado de fora, tudo continuava igual, mas dentro de mim tinha acontecido uma transformação. Dentro de mim, eu tinha certeza que eu podia passar o que fosse, que eu ia vencer. E desde então tem sido assim. E eu que, assim, durante muito tempo me senti abandonada, sozinha, sem chão, eu encontrei um pai, eu encontrei um amigo, eu encontrei a mãe que eu não tinha mais. Então, ali não me faltava mais nada. Foi o maior e melhor milagre. E Deus, ele é tão maravilhoso, tão perfeito, que dia após dia ele foi suprindo todas as minhas necessidades. Ele me deu além do que eu achei que um dia eu pudesse ter. Graças a Deus, hoje eu tenho um bom relacionamento com meu pai, eu tenho um casamento muito feliz, nós temos uma filha linda, financeiramente não nos falta nada. E o principal, a minha casa é um pedacinho do céu. Hoje a Thaís, com paz, com alegria, um casamento, uma família, tudo se fez novo, tudo foi restaurado na vida dela. Isso pode acontecer com você também. Você não precisa tirar a sua vida. A verdade é que não é isso que você quer. Você quer que tire, seja retirado o sofrimento e você volte a viver. Essa ansiedade que tem sufocado, que tem matado você. A ansiedade, ela é parceira da depressão. Você que tem, vira e mexe, sabe, esses sintomas aí, você se pega com uma ansiedade no seu trabalho, à noite, em casa, e você tem essas crises de ansiedade que você olha e diz: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Como mudar essa situação? Através da fé. E essa fé que nós estamos, ô pastor Sérgio, apresentando para as pessoas, porque há uma solução para a vida delas, há uma saída. E depende dela. Se agora ela tomar a decisão, a atitude, fazer o que a Thaís fez, a mudança também vai acontecer. De fato, pastor Rodrigo, quantas são as pessoas, a exemplo da Thaís, que pensam, não tem jeito, não tem saída, não tem solução. É o que a Thaís pensava também. Até que ela teve, então, uma experiência com Deus. Ela, então, se entregou a Ele e hoje é uma pessoa completamente diferente. Há um antes e um depois na vida dela. Tem paz, tem alegria e isso também pode acontecer com essa pessoa. E se essa pessoa, pastor Sérgio, quer a nossa ajuda agora, ela pode pegar o telefone e pode entrar em contato conosco. Nós vamos orar em favor das pessoas e ela pode deixar o nome para o momento da oração. Inclusive, o senhor tem nome de pessoas que estão entrando em contato? Temos sim. Você pode entrar em contato com esse número que aparece aí no seu vídeo, como, por exemplo, a Amélia Luciane, de São José, da cidade de São José. Ela pede oração pelo filho,
que fez uma cirurgia, o nome é o Fernando Teixeira. Nós temos aqui também o Evandro, que entrou em contato com a nossa central de Itajaí, pede oração pela família. Nós temos o Acácio, de Blumenau, pede oração pela saúde. E nós temos o Antônio Alves, de Joinville, pede oração pela saúde da mãe. A Luciana, aqui de Lebon Regis, pede oração pela família. Pastor Rodrigo, essa pessoa que nos acompanha agora e que está agora acompanhando a nossa programação, ela pode entrar em contato agora, nossa central está pronta para ajudá-la. Exatamente, vai ser um prazer ajudar você. E eu creio que esse programa é o próprio Deus chegando até você e mostrando para você uma solução, uma saída. Preste atenção nesses sintomas e eu volto com você. 10 sintomas que caracterizam um dos principais males do século. Culpa, descontentamento geral, desesperança, agitação, automutilação, choro excessivo, irritabilidade, isolamento social, insônia, pensamentos suicidas. Estes são os sintomas da depressão. E se você identifica que possui um ou mais destes sintomas, é possível obter a cura. Saiba como, nesta sexta-feira, em uma igreja universal mais próxima de você. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar. Você não precisa esperar até sexta-feira, você pode vir hoje, o quanto antes. Agora, toda pessoa com depressão, pastor Sérgio, com ansiedade, tem pensado em muitas coisas. Por exemplo, olha essa frase, os pensamentos determinam as ações. E as ações vão trazer o bem ou o mal, isso é fato. O pensamento, o que você ultimamente tem pensado? Porque tudo parte, pastor Sérgio, de um pensamento. O pensamento, enquanto a pessoa continua pensando, amanhã ela vai fazer aquilo. Amanhã aquele pensamento vai se materializar, vai se concretizar na vida dela. Por isso que nós estamos aqui oferecendo para ela ajuda, para que esses maus pensamentos, de repente você estava pensando agora há pouco em tirar a sua vida, em se jogar na frente de um carro, na sacada do seu apartamento, você não precisa fazer isso. Você pode mudar de vida, basta ela tomar uma atitude de fé. A mente é um campo de batalha. E o mal, ele quer então se apoderar da mente. Porque uma vez, pastor, entrando na mente os maus pensamentos, as sugestões ruins, essa pessoa então acaba agindo de acordo com isso. Mas se a mente dela estiver absorvida com a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, certamente as suas ações vão corresponder com as ações que vão agradar a Deus. Sabe qual é o meu pensamento agora? Meu pensamento agora em relação à sua vida. É Deus mudando a sua vida. É Deus transformando tudo isso. O que é difícil, impossível para você, Deus ele tem poder para mudar tudo. Você pode crer nessas palavras? Porque por muito tempo, você vai acompanhar agora o Jorge, por muito tempo ele pensava coisas horríveis. Ele pensava mal de si mesmo, vida fracassada. E se convidasse ele então, jamais ele viria, porque o que ele pensava os pensamentos das pessoas. E até quando você vai continuar assim? Dê uma chance para você mesmo. Ele recebeu um convite, o sofrimento aumentou, não tem jeito. Se o sofrimento não ser arrancado da vida da pessoa, ele tende a aumentar. O preconceito caiu, ele veio e hoje ele pode falar a respeito. Acompanhe. Meu nome é Jorge Oliveira Marques de Lima, sou formado em Direito e por mais de 30 anos eu alimentei preconceito contra a Igreja Universal. Notícias que me alimentavam, durante vários anos, que era um lugar onde as pessoas eram literalmente enganadas. Essa imagem é uma das imagens mais fortes que ficaram na minha cabeça. Porque, de fato, eu acreditei que o que estava sendo colocado sobre os ombros eram sacos de dinheiro. E isso me causou uma revolta tão grande
que o ódio, a raiva pelo que o bispo fazia só aumentava. E não tinha como não acreditar. Por tudo que estava sendo veiculado pela mídia, isso aqui era saco de dinheiro. Eu confiava muito nesses meios de comunicação. Eram meios que, para mim, tinha muita credibilidade. Eu não duvidava. Charlatão. Talvez o adjetivo que mais se encaixe ao Bispo Macedo naquela época. Quando eu vi nas manchetes que ele havia sido preso por charlatanismo, eu falei assim, pronto. É o que vai se encaixar perfeitamente. Esse era o crime que mais era condenável, porque se aproveitava da inocência das pessoas. Quando as notícias eram publicadas, eu nunca questionava. Eu não confrontava se realmente era verdade ou não aquilo que era publicado. Imagens como essa daqui me trouxeram grande alegria, porque como formado em direito, como conhecedor das leis, eu achei que naquela época, naquele dia, a justiça tinha sido feita. Aquele que enganava as pessoas estava recebendo a devida punição, ou seja, pagar pelos seus crimes atrás das grades. Um ódio sem explicação. Ouvir a voz do Bispo Macedo, então, era uma afronta. Era como se estivesse ferindo os meus ouvidos. Muitas vezes eu até percebia que ia começar um programa da igreja, uma programação, e eu de pronto, eu trocava de canal. Eu rejeitava, eu falei assim, não, eu não vou ouvir esse nicho, eu não vou me sujeitar a esse programa. Eu tinha muitos problemas, das mais variadas espécies, desde o problema financeiro, problema familiar, saúde, eu sofria com depressão, síndrome do pânico, sem falar que por mais de 35 anos eu vivi no homossexualismo. O meu emocional vinha sofrendo há mais de 35 anos. E numa troca de canais, eu me deparei com uma programação da terapia do amor. E ali eu parei por alguns minutos e comecei a prestar atenção. E uma palavra que foi dita, eu despertei. Felicidade. A felicidade era possível, mas o sofrimento venceu o preconceito. Porque eu já pensava em suicídio, eu já pensava que não haveria mais perspectiva de vida, porque eu já estava cada vez mais me afundando nesse sofrimento. E por conta desse chamado, eu cheguei até a igreja. Quando eu cheguei e tive a oportunidade de ser atendido por um pastor, e eu expus a ele qual que era o meu problema. Na verdade, antes de chegar até o pastor, havia muitos conflitos, porque eu pensava, eles vão me colocar para fora da igreja. Eles vão zombar de mim, eles vão fazer piada de mim e eu vou sair daqui pior do que eu entrei. Mas foi o contrário. E eu que cheguei cheio de preconceito, fui recebido da maneira mais carinhosa, da maneira mais atenciosa possível que um ser humano poderia ser recebido. E conforme eu fui caminhando, reunião após reunião, eu fui ouvindo a palavra. E eu fui entendendo que a vida na qual eu me encontrava, no homossexualismo, era algo que não estava em desacordo com a palavra de Deus. Foi a própria palavra revelada que me fez tomar a atitude, que me fez obedecer, iniciar esse processo de transformação. Eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Hoje sou casado com a mulher mais linda do mundo, que tem o Espírito dele. E aquela palavra que aquele homem de Deus falou, naquela chamada de televisão,
que a felicidade, ela é real, é possível você alcançar. Hoje eu vivo essa felicidade, hoje eu vivo uma vida completa. Se houvesse como mensurar o prejuízo que as fake news causaram, eu acredito que não haveria preço. Não haveria preço, porque se tratava da minha alma, se tratava da minha vida. E o que mais contribuiu para que eu não chegasse até a Igreja Universal foram essas fake news. Elas bloquearam totalmente o meu entendimento. Apesar de ter formação jurídica, apesar de ser estudioso das leis, apesar de ser considerado uma pessoa inteligente, aquelas fake news, elas entraram na minha mente de tal forma que bloquearam. Mas também quando eu cheguei e descobri que todas aquelas notícias, tudo que era falado a respeito do Bispo Macedo, a respeito do trabalho da igreja, tudo aqueles atos que denegriam a imagem da igreja, quando eu cheguei ali eu vi que não tinha nada a ver. E você, que de repente tem visto essas fake news, está sofrendo, mas também está vivendo esse conflito das fake news, eu convido você a comprovar. Venha e veja. E eu tenho certeza que o que aconteceu comigo, muito mais acontecerá com você. E assim como um dia alguém, num programa de TV, disse para ele que felicidade existe, eu afirmo para você, você mesmo, que está infeliz, que está triste, com uma ansiedade, com uma depressão, vivendo por viver. Tem jeito para a tua vida, felicidade existe. E você pode encontrar essa felicidade. Eu te convido, aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, nós vamos estar na Mauro Ramos, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Às 9h30 da manhã, às 7 ou às 18 horas, mas independente do dia. Todos os dias a nossa catedral, o nosso templo da Universal está aberto, esperando você chegar, esperando você entrar. Seja muito bem-vindo a esse lugar, não importa a sua religião, nós estamos aqui para te ajudar. Inclusive, nesse domingo, nós estamos fazendo um propósito e eu convido você a participar desse propósito. De repente, você tem pensado muitas coisas ruins, muitas coisas que têm afetado as suas ações. Mas nesse domingo, nós vamos ter o fim dos maus pensamentos. Como lidar com esses maus pensamentos? Venha, porque eu creio que você vai sair daqui bem melhor. Você vai sair com paz, você vai sair com alegria na sua alma. Você não tem nada a perder. Nesse domingo, compareça a um templo da Igreja Universal mais perto de você. Um forte abraço, Deus abençoe e até lá. A mente é o centro de controle da vida humana. Por isso, a qualidade dos pensamentos define como a vida irá seguir. E quando os maus pensamentos dominam, eles corroem a força, a segurança, a confiança. E não há limites para a destruição que eles podem causar. Por isso, este é o maior campo de batalha do ser humano. Maus pensamentos surgem para todos, como vírus que se espalham. Mas como se tornar imune a eles? Como vencer esta batalha? Neste domingo, 18 de janeiro, o domingo do fim dos maus pensamentos. Às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal.